Boa tarde ou boa noite, já é boa noite, que agora são 7h15 já, né? Da sexta-feira. Preparando a aula para vocês para segunda-feira, tá vendo? Olha que legal. O professor está trabalhando ainda. Vamos lá, nosso resumo de hoje, da nossa aula do dia 6 de agosto, aulas do segundo ano, apropriação cultural é o nosso tema, tá bom? Antes eu quero apresentar para vocês a minha corujinha do saber. Essa corujinha do saber significa o quê? É o símbolo da filosofia, é o símbolo do saber, é o símbolo da pedagogia, né? Então, como diz Francis Bacon, saber é poder. Então que a gente busque um pouquinho de sabedoria com a nossa corujinha aqui, tá bom? E ela vai participar da nossa aula. Vamos lá. O que é apropriação cultural? Alguém sabe me dizer? Vocês sabem me dizer? Então, a apropriação cultural tem a ver quando uma pessoa ou um grupo social que tem muito poder na sociedade, né, passa a reproduzir comportamentos, hábitos, vestuários, objetos, linguagens, desses grupos sociais que são marginalizados, são excluídos, né? Então, essa prática ela tira o significado sagrado daquilo que é próprio daquela cultura, né? Ela tira o significado daquilo e coloca outro num lugar que não tem nada a ver com o significado original, né? Então, a própria palavra, né? A apropriação cultural, ou seja, se apropria daquilo que não é seu, e tira o significado que está lá e coloca outro significado. E o outro significado que pode significar qualquer coisa, tá? Então, é mais ou menos isso, nesse sentido, né, que é o conceito de apropriação cultural. Veja essa imagem aqui, por exemplo, né, que é uma imagem que está no museu. Está escrito aqui em espanhol: Nuestra cultura no cabe en sus museus. Ou seja, cultura de quem? Aqui são uma cultura dos índios, se eu não me engano, os indígenas do Chile, chilenos, né? Então, está falando que a cultura não cabe estar só lá no museu, que a cultura dos índios estão lá com os índios. Vai lá para você ver como é que é, né? Mas as pessoas apropriam, até porque viram mercadorias de produtos para se vender da cultura indígena, cocás, se é cocás de índios, né? Você já viu? Então, esses cocás, às vezes as pessoas usam aqui no nosso carnaval do Brasil para dançar, e é uma apropriação cultural indígena, porque quem que usa cocás são os índios, não são os brancos, né? Aqui, olha esse exemplo aqui, tá aqui, ó. Acabei de falar dos índios, ó, uma mulher loira, né, branca, dos olhos claros, usando um cocá indígena e ainda norte-americano, né? Ela era nativa dos Estados Unidos, né? Era indígena, pele vermelha? Não, não é. Então ela teve uma apropriação cultural aí, né? Nesse caso, não é tão grave assim essa apropriação cultural, porque é apenas um cocar, né? Mas depende do que você faz com isso, né? E qual é o significado que você vai colocar ao redor disso tudo, né? Segundo Rodney William, o que é o conceito, né, para ele, né? A apropriação cultural é um mecanismo de opressão, por meio do qual um grupo dominante se apodera de uma cultura inferiorizada, esvaziando de significados suas produções, costumes, tradições e demais elementos. É uma estratégia de dominação que visa apagar a potência de grupos histórica e sistematicamente inferiorizados, né? Então é uma estratégia de dominação, né? Veja bem aqui essa foto, né? 3 mulheres brancas, atrizes globais, né? Usando o que é isso que está na cabeça dela? Um turbante, que tem a ver com o quê? Com o movimento negro no Brasil. Tem a ver com a cultura negra. Quem usava os turbantes eram as mulheres escravas no Brasil, né? As tranças, né? Dread. Muita gente branca usa o dread, faz parte da cultura negra, não branca. Então houve o quê? Uma apropriação cultural aí, né? E às vezes é para o quê? Vender mercadoria, produto para vender no mercado, né? Vamos lá, a origem, né, de tudo isso da apropriação cultural surgiu já no contexto do capitalismo, né? Quando no século XVIII, XIX, um processo da expansão, né, do capitalismo, daí depois tem a globalização, também ajuda a cada vez mais aumentar o contato intenso entre as culturas de diversas partes do mundo, né? E aí com isso você acaba vendendo a própria cultura também. A cultura, alguns adereços da cultura acabam se tornando produtos, né? Na indústria cultural, como a gente já falou já. E o terceiro são as democracias
representativas liberais, né? Que também ajudam a cada vez mais a apropriar as coisas culturais, né? De um povo, sem consultá-los, sem ver se pode ser feito isso ou não, né? Quais as consequências disso? Aqui tem uma palavra, trocas culturais. Trocas culturais é normal. Você troca uma coisa com outra, que na foto aqui os portugueses com os índios, né, no começo. Então, troca cultural normal. Mas o que é complicado às vezes é o quê? Quando você apropria daquele símbolo, daquele objeto, por exemplo, os cristãos, né? O crucifixo, aqui ó. O crucifixo é um objeto cristão que hoje em dia virou uma mercadoria também. Todo mundo pode usar como um adereço estético de beleza, né? Para ficar chique, né? Correntes de ouro com crucifixo, brincos, pulseiras, enfim, muita coisa, até tatuagens e tudo mais. Então virou produto, virou uma mercadoria. E aí perdeu o significado para o cristão, né? O que significa isso? Então a apropriação cultural, na verdade, é uma troca recíproca, mas é exploradora, né? Então é outro esquema isso, né? Os exemplos de apropriação cultural, né? É a caracterização com elementos de uma cultura alheia, ou seja, você vai apropriar das coisas, por exemplo aqui do blackface, que é a cara, né? Traduzindo, é a cara preta. O que significa isso? Que você é branco, mas você quer viver as coisas da cultura negra. Quantas vezes a gente vê pessoas na rua, né, com dread, enfim, coisas próprias da cultura negra, que Rastafari, né? A religião Rastafari também, olha outro exemplo aqui, ó, uma branca, um Rastafari, né? Loira. Então é difícil aceitar isso um pouco, porque é complicado, porque não pertence à nossa cultura, a cultura nossa é branca, a dele é cultura negra, e a gente precisa respeitar isso, né? Então o significado cultural por trás de tudo isso, né? Mas é isso que eu queria dizer para vocês, um abraço, tudo bom, Deus abençoe, tchau, tchau para vocês.